Bom dia, gente. Deixa eu botar a prova aqui, que eu quero ler para vocês. Eu recebi uma mensagem pelo AVA, de um colega, de uma colega de vocês, me perguntando sobre algumas questões, alguns aspectos sobre as questões da prova. Bom, eu vou ler aqui a prova e fazer alguns comentários que espero que possam ajudar vocês. A primeira questão comenta algumas questões formais em Macunaíma, Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade. Eu não sei se vocês lembram bem dessa aula, mas, na verdade, essas coisas que eu estou perguntando aqui na prova têm a ver, basicamente, com... deixa eu voltar aqui, senão eu me perco. Basicamente tem a ver com as questões todas que eu falei sobre o modernismo brasileiro. Desculpa, eu estou com os cabelos assim porque eu estava no vento. E tal, esse vento horroroso, eu acho esse vento horroroso, esse vento nordestão que deixa a gente assim bem zonza. Mas, enfim, voltando à nossa situação. Quando eu falo assim, algumas questões formais no Macunaíma, eu quero fazer referência especificamente no sentido de renovação, de recriação da forma como o romance é apresentado ao leitor. Claro que isso tem a ver com aquilo sobre o qual o romance fala, mas o romance fala enfaticamente sobre esses temas todos que ele fala, porque tem essa forma específica que é muito diferente do que vocês viram até então. Vocês imaginem assim, vocês começam a ler o Macunaíma, eu não sei onde é que ele está, está aqui embaixo. Por exemplo, vocês começam a ler o Macunaíma, aquele próprio primeiro parágrafo que eu li para vocês em sala de aula, vamos ver um outro, qualquer coisa, vamos ver, na página 27, abri a esma aqui, só para vocês verem que isso é aquilo de que ele fala, mas é também a forma como ele escreve, como ele faz. Uma feita em que deitara numa sombra enquanto esperava os manos pescando, o negrinho do pastoreio, para quem Macunaíma rezava diariamente, se apiedou do Panema e resolveu ajudá-lo. Isso é numa das viagens dele. Mandou o passarinho Irapuru, mandou o passarinho o Irapuru. Vejam, isso tem a ver com o folclore brasileiro. Mas ele está falando do negrinho do pastoreio, que é aqui do Rio Grande do Sul, com o Irapuru, que é lá do norte do país. Quando senão, quando o herói escutou um tatalar inquieto e o passarinho Irapuru pousou no joelho dele. Macunaíma fez um gesto de caceteação e enxotou o passarinho. Enxotou o passarinho Irapuru. Nem bem minuto passado, escutou de novo a bulha e o passarinho pousou na barriga dele. Macunaíma nem se amolou mais. Então o passarinho Irapuru agarrou cantando com doçura e o herói entendeu tudo que ele cantava. E era que Macunaíma estava desinfeliz, porque perdera a Muiraquitã na praia do rio quando subia o Bacupari. Vocês vejam que coisa interessante, isso é forma. Isso eu quero dizer para vocês. Em que medida essa forma nova de narrar, uma linguagem completamente inusitada para o romance, de que maneira isso acontece no romance? As relações que a gente pode estabelecer dos aspectos formais, que esse narrador narra assim, com esse linguajar, não vou nem dizer linguagem, mas com esse linguajar, com esse tipo de entonação, vocês lendo, vocês vão ver que tem ponto, que quase não tem vírgula, e é aquela enxurrada de palavras, e palavras que às vezes a gente não compreende, porque são orais, fazem parte da palavra oralizada, né? da palavra oral. Por exemplo, quando ele vai trazer o Irapuru, que não é um passarinho pequenininho,
e vai trazer aqui o Negrinho do Pastoreio, que nós conhecemos tão bem, que são de regiões diversas, e ele está ali conversando com essas coisas todas que fazem parte do folclore brasileiro. Claro, vocês têm que saber o que é folclore, que é muito próximo de lenda, e que também é muito próximo de mito. Mas eu não vou entrar nessas questões agora aqui com vocês, porque senão vocês vão achar que eu sou louca demais. Eu sou um pouquinho, mas não tanto, não posso ser tanto. Então, tá falando do folclore. E fala do folclore não como um folclorista, que o Mário de Andrade era, mas como um sujeito que vive nesse mundo do folclore, né? E por aí vai. Então, essas coisas são relativas à forma. Ele está usando. Então, vejo que forma não é apenas dizer assim, narrador em terceira pessoa, o tempo cronológico, o tempo mítico, que, aliás, tem aqui, né? É narrado em terceira pessoa, mas que narrador é esse? Como é que esse narrador escreve as coisas dele, né? Como é que ele narra? Lá no finalzinho vocês vão saber que é o papagaio, né? Quem narrou para uma outra pessoa que vai, então, ser o narrador. Mas, então, tem o narrador, tem o tempo. O tempo aqui não é simplesmente tempo histórico e tempo mítico. O tempo da narrativa é a junção desses dois tempos, o histórico e o mítico. O espaço, que também é uma outra categoria narrativa e também faz parte do aspecto formal, da forma, vocês têm um espaço que mais ou menos a gente reconhece, né, de trânsito, que sai lá do norte do país e vai parar na cidade de São Paulo, mas até chegar em São Paulo e depois até voltar para São Paulo e vai para o céu, que também é um outro espaço, muita coisa acontece. E ele passa em vários lugares que correspondem geograficamente a determinadas coisas físicas que nós conhecemos, que são reais, podem ser confrontadas sem problema nenhum, mas há também um espaço mítico, porque tudo acontece num tempo de Dantes, né? Então, tem essas questões todas. Quer dizer, essas categorias narrativas, através das quais normalmente vocês aprendem que isso se faz no aspecto formal, parará, 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 isso é pouco. Isso não diz quase nada. Então, aqui no romance, vocês estão vendo essa renovação absurda, tão grande, né, que o Mário faz nas formas tradicionais de se fazer um romance, de se escrever um romance. A pergunta é sobre isso. Deixa eu ler a segunda aqui. Ui, não. Tá, ok. Deixa eu ler a segunda pergunta, que eu já me perdi dela. Tá aqui. Oswald de Andrade, com Poesia Pau-Brasil, primeiro caderno de aluno de poesia Oswald de Andrade e outros livros, renovou em grande medida a poesia brasileira, tanto no aspecto formal quanto no de conteúdo. Comenta e, se possível, com exemplos. O se possível com exemplos significa que vocês tragam os poemas para achar o Oswald. Aí a questão é mais ou menos essa relativa à primeira, mas aqui a questão da forma, essa forma que eu perguntei, deixa eu ver de novo. Não, renovou, assim, tanto no aspecto formal quanto no de conteúdo, ou seja, tanto na maneira como ele faz a poesia, quanto naquilo que ele diz na poesia. Então, da maneira como ele faz poesia, que é mais ou menos essa mesma resposta que eu dei sobre o Mário, só que aqui não é narrativa, não no rigor da expressão, mas é poesia. E aí vocês viram vários poemas comigo, né? Não tantos quanto seria o ideal, mas vocês viram alguns, que ele faz, por exemplo, a apropriação, né, da carta de Caminha, ele retira pedaços das frases da carta de Caminha e reagrupa e dá um título.
Isso é um aspecto formal. Ele vai introduzir, ele vai colocar na poesia o chamado verso livre, que é dificílimo, volto a dizer. O verso tradicional é mais fácil, porque ele tem regras, então segue as regras, fica mais fácil. Mas o verso livre, justamente porque é livre, ele é mais difícil. Pena que não deu tempo de falar sobre Manuel Bandeira, porque Manuel Bandeira dá um show sobre isso, né? Sobre o verso livre. Desculpe a minha garganta. Acabo de ler aqui um poeminha lindo do Poesia para o Brasil, o primeiro livro. O título do poema é O Gramático. Os negros discutiam que o cavalo se pantou, mas o que mais sabia disse que era se pantarrou. Desculpem a minha. Tem vários. Esse aqui tem. Esse é o poema da colonização. E claro que, por exemplo, em Poesia para o Brasil, a primeira parte, que é o Poemas da Colonização, ele está falando sobre o processo de colonização. Então, ele é poesia, mas ele está narrando, ele está contando uma história que é a história, do ponto de vista dele, do processo de colonização do país. Por isso que eu disse que é uma certa narrativa também. Mas não vou entrar muito nessa questão, porque senão não vai ter tempo de vocês responderem as coisas que eu perguntei para a prova, e eu preciso até o dia 19, agora no final dessa semana, vocês me mandem tudo isso para eu avaliar e colocar a nota de vocês. Bom, então, em Poemas da Colonização, por exemplo, ele vai mudando de capítulo a capítulo, ele vai adequando o assunto dos poemas fique relativo à época que ele está trabalhando nessa história do Brasil, né? Em Poemas da Colonização, então, vai aparecer o processo de colonização. O que os portugueses vieram fazer aqui? O que fizeram, né, quando começaram a colonizar, se acharam os donos da terra, e o que eles fizeram, né? E vai aparecer muitas questões, muitas coisas relativas aos índios, que são assassinados, e aos negros, que foram trazidos da África escravizados. Então, que isso faz parte da colonização brasileira. Se vocês vão olhar a história do Brasil, mesmo a história oficial, né, que é aquela toda bonitinha, cheia de heróis e coisa e tal, esses personagens estão aí. Então, vocês têm um grupo de portugueses, tem um grupo de ameríndios e tem um grupo de negros africanos escravizados. Claro que a coisa não foi fácil, e não foi simples, e não foi pacífica. É disso que ele está falando aqui. E aí como esse do gramático, né, que ele está falando uma coisa singela e tal, mas outros tantos aí, São Martim, que é a cidade de São Paulo, fundação da cidade de São Paulo, também tem uma série de poemas, e vários desses poemas, nesses nem tanto, mas mas nesses também. Não aparece o desenho propriamente dito na palavra do poema, junto com a palavra poética, mas os textos do aspecto formal são bastante diferentes do que era praticado até então. É só vocês olharem. Poemas pequenos, a grande maioria monostróficos, ou seja, de uma estrofe só, alguns com 2 estrofes ou 3 estrofes. Eu queria ver se achava um poema que eu gosto muito, às vezes eu usava bastante, mas acho que é lá para o final, porque dialoga muito com um poema que vocês conhecem. Aqui achei. Lloyd Brasileiro, o primeiro, aí já é o final, né? Lloyd Brasileiro é o processo de não só a urbanização, mas o processo de industrialização do Brasil, né? Então já é a parte final do livro, e o primeiro poema que aparece aqui chama-se Canto de Regresso à Pátria, que eu
eu não li para vocês. Puxa, cadê o Gonçalves? Bom, eu não preciso ler todo o Gonçalves, mas eu vou pegar o Gonçalves. Para aí um pouquinho, eu vou, como é que se diz? Dar um pause. Voltei então, gente. Achei aqui a Canção do Exílio, que eu queria ler para vocês antes de ler essa aqui do Oswald. Acho que uma luz extrema. Não sou muito cheia das luzes, só os cabelos. Gente, Canção do Exílio, que vocês conhecem. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Coimbra, julho de 1843. Gonçalves Dias. Que vocês conhecem de longa data, porque é poeta romântico, um dos fundadores, né, da poesia nacionalista, da poesia nacional brasileira, uma coisa dos índios, não sei o quê, papapá, e tem realmente maravilhas. Nem tudo são flores, mas tem maravilhas. E ele se torna, então, uma grande referência para a poesia brasileira. Aliás, esse poema que eu acabo de ler, do Gonçalves Dias, é uma referência ainda hoje, ainda hoje. Aí, como eu disse para vocês lá numa certa aula, que eu não me lembro qual, o romantismo é a ode, né? É a sacralização, a hipervalorização das coisas, isso é romantismo. O modernismo, que é o mesmo romantismo, mas é o romantismo invertido. Então, não é a ode, é a paródia. E a paródia é aquilo que vai desfazer a sacralização das coisas, né? Como tem, por exemplo, esse poema do Gonçalves Dias, que eu não vou analisar aqui para vocês, mas vocês sabem disso, né? Então, quando ele escreve, Oswald, escreve no seu livro Poesia para o Brasil, na última parte, tal, ele escreve o primeiro poema, Canto do Regresso à Pátria. Lá é Canção do Exílio. Exílio. Exílio é uma coisa muito forte. E aqui é Canto do Regresso à Pátria. Ele está voltando. Lá ele não está voltando. É o exílio. Ele quer voltar, mas não volta. E aqui, então, o poema começa assim. Lembram bem o que eu acabei de ler do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Isso é assunto, tema é, mas isso também é forma. Que forma que ele faz aqui? Ele pega a forma lá do Gonçalves Dias, que é versos heptassílabos, ou seja, redondilhos, né? No caso desse poema do Gonçalves, é redondilho maior, são versos de 7 pés, e ele vai cortar esses 7 pés, ele não vai copiar, ele vai fazer tudo diferente. O número de estrofes que tem lá no Gonçalves Dias não é o mesmo número de estrofes que tem aqui, é tudo menor. Então, uma coisa interessante do modernismo brasileiro, do Oswald especialmente, como ele renova o panorama da literatura, da poesia brasileira, que nós estamos falando do Oswald poeta, né? Ele faz assim uma revolução fantástica nos aspectos daquilo que ele está falando, ou seja, falando do nacional brasileiro, mas com um olho absolutamente crítico
sobre as coisas que a história oficial registrou. E ele vai atrás de outras versões, né? Como ele faz isso? Ele faz essa renovação não só do aspecto conteudístico, né, com esse olhar crítico sobre o passado do Brasil, mas também na forma poemática. Esses poemas longos, os poemas decassílabos, os versos decassílabos ou os dodecassílabos, em língua portuguesa não vai muito mais do que isso, por causa de uma questão sonora, mas dodecassílabo são versos compridos de 12 pés, haja fôlego para isso. É bonito? É bonito. Mas não responde para aquele momento em que ele estava escrevendo, em que ele estava fazendo, que é o ano de 24, 25, né? Logo depois da Semana de Arte Moderna. E que a Semana de Arte Moderna queria o quê? A renovação da cultura. Um olhar não estrangeiro sobre nós, mas um olhar nacional sobre nós, incluindo olhando o estrangeiro. Né? O que o estrangeiro deixou aqui e quer trazer para cá e quer levar daqui. Então, é um movimento muito interessante nesse sentido. E o Oswald vai fazer isso trazendo, por exemplo, para os aspectos formais da sua poesia, uma nova forma poética. Visualmente, a gente vai ver isso. Poemas pequenos, muitas vezes monostróficos, com uma estrofe só, ou duas estrofes, no máximo três, não vai muito mais do que isso. Versos curtos, tipo frases lapidares, né? Versos curtos. Nem sempre ele vai usar rima, nem sempre, muito raramente. Então, ele vai quebrando essa engrenagem, né, da forma poética que tem o seu apogeu imediatamente anterior em Olavo Bilac, que a gente viu Olavo Bilac, que tem suas maravilhas também, mas tem isso, ele copia modelos clássicos. O que a gente entende por modelos clássicos? O que são os modelos clássicos? Aqueles oriundos da Grécia Antiga e também da Roma, né, e de Roma, mas prioritariamente da Grécia. Então, são os chamados modelos clássicos, que vocês conhecem como odes, sei lá o que, não, mas eu estava me lembrando do formato, por exemplo, que a gente ainda hoje trabalha a literatura nos arquigêneros, né? O teatro ainda vem do teatro grego, né? Nosso teatro vem do teatro grego. A lírica, que é isso aqui, poesia, né? Ainda tem as três referências, Anacreonte, Píndaro e Safo, né? Que é a poesia grega clássica, e o épico, que vocês conhecem, por exemplo, dos Lusíadas. Onde surge o épico? Na Grécia clássica, né? Com a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, que são textos épicos por excelência, que são as matrizes, né? Enfim, então, o que o Oswald faz? Ele rompe com essa cópia, né? Vamos botar cópia entre aspas, né? Porque sempre há um sentido de renovação. Por exemplo, no soneto brasileiro, a gente sempre pensa no soneto, né? Como forma. A gente sempre tem em mente, por exemplo, Vinícius de Moraes, que é aí no século XX, que são maravilhosos, né? Mas ele não foi o primeiro a renovar o soneto brasileiro, né? O primeiro foi Cláudio Manuel da Costa, poeta árcade, que fazia sonetos maravilhosos. Mas qual é a origem do soneto? Bom, mas aí também já é aula de teoria literária, vocês conversem com o professor de teoria literária de vocês, porque, na verdade, a gente está sempre, ninguém está inventando coisas novas, a gente está reinventando coisas. E essa é a situação do Oswald aqui, no sentido da forma, assim como Mário de Andrade, que também reinventa a narrativa, né? A narrativa que vem do épico, né? Da forma clássica de contar uma história, e claro que tem muitos percalços aí no meio, né? Mas, e no aspecto conteudístico,
do Oswald, esse sentido crítico, esse olhar crítico sobre as coisas do passado e depois nos outros livros sobre as coisas do presente, né? As mazelas sociais que sempre foram colocadas embaixo do pano. Olha, essa aqui é a Rainha Elizabeth. Ai, Bebeta. Ai. Enfim, então, é mais ou menos isso. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta da aluna, que eu não vou dizer o nome, mas serve para os demais. Se vocês até o dia 19 ainda tiverem dúvidas, qualquer coisa, me perguntem que eu faço outros vídeos respondendo. Eu gosto muito de responder perguntas dos alunos, porque assim a coisa fica mais ou menos dirigida. Senão eu fico falando abóboras de pescoço aqui para vocês. Então, é bom que vocês me perguntem, que aí eu na medida do que eu possa, do que eu sei, né, da minha bagagem de leitura, eu respondo para vocês muito, muito feliz. Tá bom? Então, mãos à obra. Só, por favor, não deixem de responder, de enviar as respostas de vocês até o dia 19, tá bom? Fico no aguardo. Beijinhos a todos. Dia que eu desligo aqui.